Olá, como vai? Tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está nos assistindo e nos ouvindo neste momento. A paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Baldur Sérgio, pastor da Campo da Paz. Eu tenho muitas razões para estar realmente sorrindo nesta hora. Porque o Senhor Jesus teve misericórdia de mim e me resgatou do império da morte, onde com certeza eu estava condenado. E nesse vídeo que nós estamos fazendo, eu quero com toda certeza passar para você que ainda não crê no poder da cura, no milagre da cura, que você saiba que o mesmo Senhor que operou no passado é o que opera agora no presente e continuará operando também no futuro. Porque eu sou, Baldur Sérgio, uma testemunha viva de tudo aquilo que o Senhor prometeu nas suas Escrituras. Durante esse vídeo, eu vou mostrar para vocês algumas fotos que foram tiradas da minha pessoa quando eu estive internado e muito mal. Eu sei que essas fotos serão um pouco impactantes, eu sei disso, mas fica firme, porque é necessário que realmente se coloque essas fotos para que você saiba que Deus é Deus e que, operando o Senhor, ninguém, de forma alguma, vai poder impedir a nossa vitória, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminá-la. Presta bastante atenção no que eu vou dizer para você. Eu, Baldur Sérgio, no ano de 2019, eu fui acometido por aquela enfermidade chamada H1N1. Pois é, eu estive internado no CTI durante 60 dias. E durante 60 dias, eu vivi momentos muito difíceis. Os médicos, por sua vez, tentando de todas as formas salvar a minha vida. Cheguei a ter que tomar 13 qualidades de antibióticos, diferentes uns dos outros, e eles não conseguiam de forma alguma amenizar o meu sofrimento. Para começar, eu tive pneumonia nos 2 pulmões, onde eu perdi totalmente os meus pulmões, tive que ficar no oxigênio. Com o problema da pneumonia, eu também fui agravado com um problema também nos rins. Os meus rins pararam de funcionar. Você imagina, uma pessoa que não está respirando agora também não está com seus rins filtrando as impurezas do seu organismo. E além disso tudo, eu tive que fazer hemodiálise todos os dias. Esse que você está vendo aqui hoje é o Baldur que o Senhor resgatou. Mas durante essa filmagem, eu vou apresentar para você a situação que eu estive, como eu me encontrei. Fui desenganado pelos médicos. Os médicos diziam que eu, se sobrevivesse, iria vegetar. Eu iria precisar de ajuda para me locomover. Disseram para mim que eu não voltaria a falar por várias questões. O tempo foi passando e a igreja estava em contínua oração por mim. Isso me faz lembrar aquela passagem em que Pedro estava na prisão depois deles terem matado Tiago, em que a igreja fazia uma contínua oração pela vida, de Pedro, porque já que Herodes tinha matado Tiago, ele estava esperando passar a Páscoa para fazer a mesma coisa com Pedro, e a igreja orando em favor de Pedro. O que foi que aconteceu? O Senhor ouviu a oração da igreja e enviou o teu anjo lá na prisão. E o anjo tirou Pedro daquela situação, libertou Pedro, e Pedro foi para a casa da Maria, naturalmente a Maria, mãe de Tiago, irmão esse de João Marcos. Quando Pedro chegou ali, as pessoas já não acreditavam mais que ele poderia ser salvo das mãos de Herodes, mas mesmo assim eles continuavam orando. E quando Pedro bateu a porta, uma coisa interessante, irmãos, aconteceu. Uma moça chamada Rode foi até a porta e olhou lá pelo buraquinho da porta e viu que era Pedro, mas ela não abriu a porta e correu, e voltando-se para os que estavam dentro da casa, disse para eles: é o nosso irmão Pedro que está ali à porta. Eles não acreditaram no que na verdade ela estava dizendo. Ficaram um pouco assim, preocupadas, desacreditadas, e disseram até o ponto de chegar ao ponto de dizer que era o anjo dele que estava ali. E Pedro continuou batendo, ela voltou lá e disse: não é o Pedro que está batendo, é ele mesmo. E eles abriram a porta e perceberam que então um grande milagre havia acontecido naquele momento. Por que eu estou contando essa história? Porque comigo não foi diferente. Presta atenção, isso aqui é para aumentar a sua fé. Então eu já quero lhe pedir, em nome do Senhor Jesus, que você comece a divulgar esse vídeo. Dá like aí nesse vídeo, tá certo? Salva, passa para as pessoas da sua parentela, passa para as pessoas que você ama, para aquelas pessoas que estão com a sua fé em baixa, para que elas saibam, por intermédio desse vídeo, que Deus é Deus, que Ele ainda continua fazendo milagre. Porque comigo,
Assim como aconteceu com Pedro, eu também estava aprisionado. Eu estava também algemado, mas não algemado pelo homem, mas algemado pelo inimigo. E ele queria de todas as formas acabar comigo. Mas, como diz a Escritura Sagrada, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Guarda isso no seu coração. Presta bastante atenção no que eu vou te dizer. Eu estive, então, no CTI durante 60 dias. Minha família já estava esperando, logicamente, o pior. A igreja estava orando, mas com certeza, nos momentos de fraqueza, estavam esperando o pior. Mas eles não sabiam que o melhor ainda estava por vir. Deus estava preparando os teus anjos para irem ao hospital e para me resgatar. De uma forma inexplicável, eu fui transferido, depois de um grande milagre, porque o milagre já começou a acontecer, do CTI para o quarto. No quarto ainda tive que passar por respiradores de oxigênio. No quarto eu tinha uma traqueostomia que botavam aqui no meu pescoço, aqui, ó, você não vê nem marca. No hospital eu usava lá no quarto uma sonda, né? E eu não falava, eu tinha muitas dificuldades e as pessoas continuavam orando por mim. Aí é que entra o poder de Deus, que para Deus nada é impossível. Eu então agora me retrato aquela passagem do livro também de João, no capítulo de número 11, quando Jesus vai até a casa de Marta e de Maria, porque o irmão de Marta e Maria, que era o Lázaro, havia falecido, você se lembra, né? E a Marta fez então uma indagação e disse para o Senhor: Senhor, se tu estivesses aqui quando o meu irmão adoeceu e quando nós mandamos te chamar, com certeza o meu irmão não teria morrido. Mas ela falou uma outra coisa também para ele. Ela disse: mas eu sei que tudo que tu pedir ao Pai, Ele te concederá. Ela não perdeu a esperança. Ela continuou com essa palavra, ela mostrou, ela continuava crendo. E Jesus virou-se para ela e disse: eu já te disse, filha, se tu crer, verás a glória de Deus. Então eu tenho motivos para sorrir, porque a igreja estava crendo no poder de Deus, a minha família estava crendo no poder de Deus, e os médicos estavam crendo, não na nossa forma de crer no milagre, mas eles estavam crendo no poder da medicina, crendo no poder dos medicamentos, dos antibióticos. Eu sei que havia, na verdade, uma união de pessoas com uma só unidade para salvar a minha vida. Nesse período no quarto, eu fui tratado, eu estava no hospital da Lagoa, e eu fui tratado por vários médicos, mas uma das médicas que eu me lembro é a doutora Fernanda. A doutora Fernanda diariamente entrava no meu quarto para tirar o sangue da minha virilha e outras vezes aqui numa parte do meu pulso, um sangue que vinha direto do coração. E o meu estado era gravíssimo e o meu oxigênio era muito baixo, mas de uma forma magnífica e maravilhosa. Eu comecei a me recuperar e eu disse para a doutora Fernanda que eu precisava tirar aquela traqueostomia, né? E eu escrevia, e ela falava que eu não poderia tirar, que para tirar aquela traqueostomia teria que colocar uma menor, outra menor, e ia levar muito tempo. E eu tinha uma sonda, como eu disse para vocês. Um dia eu tive uma crise de tosse, e eu creio que já era tudo preparado pelo Senhor. E aquela sonda saiu, uma sonda gástrica, e eu não teria mais como me alimentar se eu não colocasse a sonda. Então, tomado por uma força superior, que eu creio que é de Deus, eu não permiti mais que eles colocassem. Eles até tentaram colocá-la, só como eu tinha um aparelho na garganta, eles enfiavam uma sonda pelo meu nariz e ela saía na minha garganta e começou a ferir meu nariz. Eu disse que não queria mais colocar, e a doutora falou: se o senhor não colocar, o senhor vai morrer, porque o senhor precisa se alimentar. E eu disse: doutora, se eu não morri lá no CTI durante 60 dias, a senhora acha que eu vou morrer aqui? A senhora acha que Deus iria me tirar de lá para me colocar aqui? Ela tinha me ensinado uma técnica de falar, e eu tapava um buraquinho que tinha aqui na garganta, e eu conseguia falar muito baixinho, mas falava. E eu disse para ela que eu não iria colocar. Aquilo já era Deus. Eu não coloquei mesmo. Eu comecei a orar e disse: Senhor, agora eu preciso tirar essa tráqueo. E eles disseram que eu não poderia tirar. Quando eu dia, meus irmãos, de uma forma inexplicável, a doutora Fernanda estava de folga, porque era um final de semana, e apareceu lá no meu quarto alguém e gritou: Senhor Valdur. Quando eu olhei, era um jovem, todo vestido de branco, e disse para mim: eu vim tirar a sua tráqueo. E eu lembrei que para tirar a tráqueo, a médica disse que tinha que tirar aquela, colocar uma menor, outra menor, outra menor. Mas creia no poder de Deus, porque isso aconteceu. Aquele homem tirou a minha tráqueo e não deu nenhum ponto, botou apenas uma gase. Imediatamente eu comecei a falar algo que eles diziam que era impossível. Diziam também que eu não poderia beber água nem comer alimento, porque eu teria que aprender. Trouxeram então uma pessoa especializada nessa área, e ela fez um teste com líquido azul comigo e viu que realmente não estava passando nada para os meus pulmões. Bateram de novo raio-x, viram que nos pulmões não tinham mais nada. Fizeram uma outra tomografia
e ficaram surpresas e surpreendidos, porque algo sobrenatural aconteceu na minha vida. Dali, por causa desse período em que eu fiquei internado, durante esse tempo todo, 90 dias internado praticamente, eu contraí também uma úlcera, no caso, uma ferida de compressão por causa da posição que eu ficava deitado de barriga para cima. E é o que você vai ver aí nas fotos. Não fica assim, como se diz, enojado com o que você vai ver, não. Muito pelo contrário, dê glórias a Deus, porque foi o agir de Deus. Hoje, esse que fala com você, que é o Baldur Sérgio, eu sempre digo, o meu nome é Baldur Sérgio. Eu tenho como título, o título de pastor. Mas eu não me chamo pastor Baldur Sérgio, eu me chamo Baldur Sérgio. Esse foi o nome pelo qual eu fui registrado no cartório. E o Senhor, pela misericórdia, me fez um pastor. E pela misericórdia do Senhor, Ele me possibilitou voltar de novo para falar com você. Então eu quero dizer para você uma coisa, que o Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou a Lázaro com 4 dias de sepultado, o Senhor Jesus Cristo, que me tirou daquela situação em que eu estive durante 90 dias, e me trouxe de volta para a casa dele para glorificar e exaltar o nome dele, é o mesmo que pode operar na sua vida, é o mesmo que pode sarar as suas feridas, ele é o mesmo que pode te libertar das garras de Satanás, ele é o mesmo que pode, com toda certeza, livrar você dos problemas financeiros, do desemprego, ele é o mesmo que pode entrar na sua casa, na sua família e transformar a vida do seu filho, por pior situação em que ele esteja envolvido. Você sabe que ele pode, o Senhor, resgatá-lo, pode transformar a sua vida, a vida da sua filha, que anda em más companhia, pode curar você de um câncer, pode curar você de uma diabetes, pode curar você de um tumor maligno, pode transformar todo o quadro da sua vida. Sabe por quê? Porque eu, Baldur Sérgio, eu sou, na verdade, um testemunho vivo daquilo que Deus pode fazer na nossa vida. A palavra do Senhor fala de um homem que se aproximou de Jesus. Na verdade, ele se aproximou dos discípulos de Jesus para pedir que expulsasse um demônio que estava na vida do seu filho, porque lançava o garoto na água para se afogar e outras vezes no fogo para que ele fosse queimado. E a gente percebe que Jesus tinha subido para o monte, que a gente conhece como o Monte da Transfiguração, e quando Jesus desce daquele monte, ele percebe que havia um alvoroço naquele lugar, que algo estava acontecendo ali. E quando Jesus se aproxima, alguém gritou: lá vem o mestre, lá vem o mestre. E o pai daquele menino correu em direção a Jesus e, com pedido de socorro, disse: mestre, me ajuda, eu trouxe o meu filho para que os teus discípulos expulsassem o demônio da vida dele, e eles não puderam. Se tu podes me ajudar, me ajuda. Sabe o que Jesus respondeu para aquele homem? Se tu podes crer, porque tudo é possível ao que crê. Aquele homem olhou para Jesus e disse: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha pequenina fé. Olha, Jesus se aproximou daquele menino e com uma palavra só repreendeu aquele demônio, e aquele demônio caiu por terra. O menino já tinha 12 anos. Jesus perguntou há quanto tempo acontecia isso, e o pai disse: desde que ele era criancinha. Irmãos, a Bíblia diz que o diabo veio somente para roubar, matar e destruir, mas Jesus, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Ele se manifestou para te dar vida e vida com abundância. Por isso está escrito na palavra do Senhor, lá no livro de João 3:16. Jesus falou para um homem chamado, um homem que era autoridade máxima, um homem que era chefe na sinagoga, um homem que era mestre, chamado Nicodemos. Nicodemos falou para Jesus: eu sei que tu vem da parte de Deus, porque ninguém pode fazer as obras que tu faz se Deus não for com ele. Jesus disse para ele: Nicodemos, para você é necessário uma coisa, nascer de novo. E Nicodemos perguntou para ele: pode eu, um homem já adulto, voltar para o ventre da minha mãe, sendo grande, e nascer de novo? Jesus falou para ele: tu és mestre aqui em Israel e não sabe do que eu estou te falando? O que é nascido da carne é carne, quer dizer, tu já é nascido da carne. Você precisa agora nascer do Espírito, precisa agora ser transformado. Depois, Jesus, dialogando com ele, lá no verso 16, disse para ele uma coisa: Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou teu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus hoje diz para você, você que está me ouvindo agora, você que está com pensamentos malignos, você que está me ouvindo agora, que está pensando em tirar a tua vida, pensando em dar um fim na sua vida, porque você não está suportando mais o sofrimento, eu quero dizer para você que o Jesus que operou na minha vida e me tirou daquela situação é o mesmo que pode operar na sua vida. Basta apenas você o aceitar como o Senhor e Salvador, e você vai ver que tudo será transformado na sua vida. Basta que nesta hora você abra o teu coração e diga: Senhor Jesus, eu verdadeiramente te recebo como meu Senhor e Salvador, e você vai ver que Ele vai tomar conta de você.
E quando Jesus toma conta da gente, nenhum mal pode entrar na nossa vida. Creia nisto, porque Ele é poderoso. E Ele não é homem nem filho do homem para mentir nem para se arrepender. Então, Ele declarou ali para aquele homem, claramente, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou teu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa palavra, que é a palavra de Deus, ela foi escrita para que você, por intermédio desta palavra, seja liberto. Sabe por quê? Porque Jesus diz assim na sua palavra: conheça a verdade, pois a verdade vai te libertar. Perguntaram o que era a verdade, ele disse: a minha palavra é a verdade. Existem muitas pessoas por aí tentando falar de verdades para você, mas eu quero dizer para você que na vida não há verdade. Verdade somente em Jesus Cristo. Então, querido, querida, meu irmão, minha irmã, saiba que a palavra de Deus ela é plena. O que quer dizer isto? Deus entregou o teu Filho amado para que você tivesse direito à vida eterna. Mas não é só a vida eterna. Deus entregou o teu Filho amado para que você tivesse também direito à saúde, porque assim aconteceu na minha vida. Mas não é só a saúde. Deus entregou o teu Filho amado para que você tivesse direito à prosperidade também. Mas não é essa prosperidade que se fala por aí, de enriquecimento e ter prédios e casa. Não, porque existem muitas pessoas que têm tudo isso e são pobres. E a prosperidade que ele fala é a prosperidade espiritual. Porque quem é próspero espiritual é mais rico do que o maior bilionário que existe na face da terra. Deus veio, enviou o teu Filho para que você enxergasse. Existem pessoas por aí que têm uma visão ótima materialmente, mas são cegas espiritualmente. Existem algumas pessoas por aí que não têm nenhuma visão material, porque nasceram sem visão, mas elas conseguem enxergar o reino de Deus, não com os olhos materiais, mas com os olhos espirituais. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Olha, o momento é este, a hora é esta, de você receber Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. E aonde você está neste momento, abra o teu coração e diga somente uma palavra para Ele. Talvez você esteja condenado agora, talvez desenganado pelos médicos, talvez você esteja numa prisão pública, talvez você esteja num presídio agora, talvez você esteja pensando agora em pular de uma ponte e fazer uma loucura. Eu quero dizer para você que há salvação para você. O momento é esse, a hora é esta, de você abrir o teu coração e dizer não para o inimigo, não para a mentira que ele está falando no teu coração, mas dizer sim para o Senhor. Diga agora junto comigo: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. E você vai ver como Deus vai verdadeiramente abençoar você. Durante o trajetório dessa gravação, fica ligado, porque tudo que você está vendo aqui realmente é de Deus para o teu coração. É de Deus para o teu coração. Agora deixa eu te pedir uma coisa, em nome do Senhor Jesus. Eu não estou preocupado com nada de visualização com relação ao pastor Baldur. Não, minha filha. Não, meu filho, eu estou preocupado que esta palavra chegue aos corações das pessoas, e que as pessoas, ao verem esta mensagem e verem essas fotos e esses vídeos que eu vou passar agora, elas possam ter a sua fé aumentada e se aproximem de Deus, e saiba que Deus é Deus, e que passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, ela jamais passará. Guarda isso no teu coração. Então passe para o máximo de pessoas que você puder, passa para os seus grupos de WhatsApp, passa e vai passando, e eu sei que essa mensagem chegará até no exterior, chegará em locais distantes, e com certeza as pessoas serão impactadas com aquilo que nós vemos. Sabe de uma coisa, irmãos? Nós temos o hábito de contar os testemunhos dos outros, das outras pessoas, mas Deus quer que você conte o teu testemunho. Quando nós pregamos a palavra de Deus, nós estamos contando testemunhos de outros. Contamos o testemunho do apóstolo Paulo, não é verdade? Que estava no navio, o navio naufragou, e o Senhor não deixou que ele perecesse, ele foi para a ilha de Malta. Contamos o testemunho agora para você de Pedro, que estava preso, e o anjo foi lá e retirou a Pedro. Contamos o testemunho, na verdade, do Mar Vermelho, que foi aberto. Tudo isso é realidade, mas é necessário que você agora comece a contar o seu testemunho. Eu estou aqui contando o meu testemunho, estou contando para você aquilo que Deus fez na minha vida, e estou dizendo para você que se você crer, Deus fará a mesma coisa na sua vida. Talvez nesta hora tu esteja com pessoas, parentes, internados, entubados, pessoas estejam nesse momento passando pelo vale da sombra da morte. Talvez na sua família vocês estejam pensando até, na verdade, de contratar aí uma funerária, pensando na verdade agora como vai ser para nós fazermos o sepultamento. Pense na vida, saiba que a última palavra é de Deus, e o Senhor, Ele não é homem nem filho do homem para mentir. E eu, no nome de Jesus, já declaro agora, no nome do Senhor Jesus, que este mal vai cair por terra na sua vida, que esta enfermidade que tem estado sobre você, ela vai ser dissipada da tua vida nesta hora. Não importa em que órgão ela esteja, não importa que seja na área da sua visão, da sua audição,
do seu olfato, não importa que seja na sua garganta, não importa que seja na sua voz, não importa que seja na tua coluna, no teu estômago, não importa que seja um problema relacionado ao seu aparelho reprodutor, mulher, não importa que seja no ovário, nas trompas, no útero, não importa que seja mioma, não importa que seja nos rins, se seja na bexiga, não importa que seja na coluna vertebral ou lombar, não importa, Deus é Deus, e operando o Senhor, ninguém poderá impedir a tua vitória. Então, passe esse vídeo para as pessoas. Eu sou o pastor Baldur Sérgio, da Igreja Campo da Paz. Deus te abençoe. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar.